A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos e vamos orar, queridos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. E te pedimos, em primeiro lugar, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te pedimos e apresentamos os nossos irmãos em Cristo, todos os pedidos de oração, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em hospitais, em filas de hospitais, aqueles que estão em UTIs. Senhor, designa que o teu arcanjo e anjo vá visitá-los, Pai, em nome de Jesus. Que o sopro de vida do teu Santo Espírito seja soprado nas narinas do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Horibalasti maralastori ederemas, robialasti anderemasti alastoiemanas. Passo os céus, passo a terra, mas a tua palavra, ela não passará, ela irá se cumprir nas nossas vidas, ela será cumprida na minha vida, na minha família, na tua vida, nas nossas vidas e sobre todo o planeta e o universo, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos e anjos se te a casa, Senhor, de todos os teus filhos, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, Austrália, África, Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor. Onde tiver um homem, uma mulher, uma criança, daqueles que têm te invocado, que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, todos os pedidos de oração nós queremos apresentar a ti nesta noite, Senhor. Usa-nos, Senhor. Te convidamos, Jesus, seja bem-vindo, entra na nossa casa, toma teu lugar de honra, Senhor. Oh, Senhor, que este encontro de hoje, Senhor, seja totalmente, que tu fale através do teu Espírito Santo aos corações, à alma, ao espírito dos nossos irmãos, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que não fale eu, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim, fale através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Oh Senhor, ainda que o mundo esteja em grande agonia, tu és santo, tu és santo, tu és santo, aleluia. Nós te dizemos nesta noite, no meio da aflição, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ribalarasti alaramas, oh, recantere calabasturi andaramas, aleluia, 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 ramalasti andaramas, oh, ribarrela bastori andaremas. Tu és santo, santo és tu, Senhor, bendito seja e louvado seja o teu nome. Eis que falo contigo nesta noite, é tu mesmo, porque achas que eu não falo, eu falo porque eu vejo e ouço, ouço o teu clamor e a tua angústia. Eu sou o Senhor, eu, Jesus, sou o Senhor. Nós te louvamos, seja bem-vindo, Espírito Santo, fala aos nossos corações, eis-nos aqui. Aleluia. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 você dá um grito bem alto, canta no mais profundo do teu coração. Aleluia. 1, 2, 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Relarastoria laramas. Aleluia, aleluia.
Certamente eu serei contigo, certamente eu serei com todos vós. Fique firme no Senhor. Aleluia. Aleluia, queridos. Aleluia. Bom e agradável é louvar ao Senhor. Não há tristeza que suporte quando você louva ao Senhor. Ainda que você não sabe nem o que cantar, mas você diz aleluia, 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 porque todo o nosso ser, as nossas células, elas vibram quando estão diante do Senhor. Nós estamos louvando ao Senhor. Amém, queridos? Lembre-se que elas conhecem o seu Criador. Bom, muitos podem dizer que a situação está muito difícil. É verdade. Está terrível, mas nada disso é novidade, queridos. Não esqueçam disso. Porque Deus não faz nada na terra que antes Ele avise os seus servos, os profetas. Para quê? Por que Ele avisa? Para que se previnam. Amém? Bom, hoje o nosso país chegou a o triste número de 90.570 pessoas positivaram com essa praga dos infernos, Covid-19. Eu não sei quantos moradores tem no teu município, eu nem sei quantos tem no nosso. 230 e pouco. Né? Então, quantos municípios já desapareceram da face desse nosso país aqui? Quando a gente bota nesse número que a gente vê um número exorbitante de pessoas. E é uma lástima, amados. Hoje estava meditando em tudo isso e fiquei pensando, imagina, amados, que hoje com esse número grande que tem de hospitais, de UTIs e todo o sistema de saúde, e ainda tem um número exorbitante de mortes. Tu imagina se isso acontecesse no século, na Idade Média, por exemplo, né? No início do século XIX. Eu não sei, seria como se diz, algo muito devastador. E já está sendo. Porque cada dia mais nós temos recebido pedidos de oração de pastores, de líderes, pessoas que estão internadas e não tem mais o que fazer. Hoje ainda estava vendo um pedido de oração de um filho pela mãe que não tem mais o que ser feito, não há mais o que fazer. Se não houver um milagre, não tem o que fazer. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Esta hora é a hora que o milagre do Senhor pode acontecer. Nós cremos nisso. Mas também, amados, sabemos que é complicado. O povo também tem sido negligente. Nós não podemos ser negligentes, queridos, de jeito nenhum. Estávamos pensando outro dia ainda a respeito dos momentos e das situações de contágio dentro de ônibus, dentro de metrôs, dentro de elevadores, né? Eu tenho um colega de trabalho que desde o ano passado ele sobe, nós trabalhamos no 11º andar, ele sobe os 11 andares todos os dias, desde que começou o Covid. Para quê? Para que ele não leve, porque dentro dos elevadores, mesmo com número reduzido, as pessoas respiram o mesmo ar. Então ele não queria correr esse risco. Então, dentro daquilo que ele podia fazer, já fez um ano que ele sobe todos os dias os 11 andares do hospital para ir trabalhar. E desce eles também. Para quê? Para que ele não leve nada para o seu filho. Então, se um homem se um pai de família cuida do seu filho, imagina Deus. Não é verdade? Tanto que Deus nos avisou bastante tempo antes. Então, meus amados, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu estava ouvindo outro dia a questão dos Ubers, né? Eles pegam muitas pessoas e eu fiquei pensando, meu Deus, nós conhecemos uma família que praticamente todos se contaminaram porque o pai era Uber, mas ele usava máscara.
Mas a gente sabe que as coisas ficam nos contatos, né? A gente coloca a mão, principalmente elevador, tu vai apertar lá, você colocou a sua mão. Se alguém está contaminado, por isso que tem que passar álcool gel, não esfregar o nariz, não esfregar os olhos, não pôr a mão na boca, né? Então, amados, mas nós também temos que usar da autoridade que o Senhor nos deu. Temos que usar a palavra do Senhor, porque Deus não é homem para que menta. Então, nós precisamos colocar em prática, amados. E este é o melhor momento para isso. Hoje também recebemos um grande testemunho da nossa amada irmã, que ela orando, fez jejum, ungiu a sua casa e, pela misericórdia do Senhor, eles estão bem. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, que isso não chegue até a tua casa. E eu sempre penso nas pessoas que moram em apartamento, em prédios, em condomínios, né? Apartamentos muitas vezes pequenos. Então, se convive mais com mais pessoas. Mas orem ao Senhor, faça a sua parte, ore ao Senhor, fique firmes no Senhor, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, queridos. E dura para sempre. Ela é inesgotável. Tremendo isso, né? Glória a Deus. E ouvi hoje nas notícias, à tarde, até foi na Band, né? Duas senhorinhas, duas irmãs, uma teve que entregar o local onde ela morava, porque ela não tinha mais como pagar o aluguel. Aí foram morar junto com a outra irmã, que também vive com uma pensão de um salário mínimo. E eu fiquei pensando, meu Deus. E ainda tinha mais um filho, mais um neto, porque assim, as pessoas estão perdendo os empregos, muitas, e elas têm que entregar seus apartamentos ou vão morar com os pais. Glória a Deus, aqueles que têm pais, para poder, como se diz, ser socorrido pela casa do pai e da mãe, né? Mas e os que não têm? E muitos, a pensão, como se chama, a aposentadoria dos pais, tem ajudado a alimentar a sua família, a família de seus filhos. Mas, amados, não podemos esquecer que o Senhor já há algum tempo nos mandou guardar, ter uma poupança, né? Porque dias ruins viriam. Termos, inclusive, uma dispensa com alimentos, né? Eu lembro que quando nos foi falado isso, eu ainda disse, se eu tivesse colocado em prática, né? Bem no início, teria poupado muito dinheiro. Mas a gente fica empurrando com a barriga. E eu entendi também quando o Senhor disse, é agora. Este é o tempo. Então, este é o tempo, queridos. Então, vamos continuar orando, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs nas nossas vidas e elas não têm fim. Estava vendo como que vai se resolver isso. Não sabemos. O que tem que ser feito não está sendo feito, né? Até anotei aqui que os Estados Unidos dá o equivalente a R$8.000 por pessoa para elas ficarem em casa. A Inglaterra é o equivalente a 20 mil. Eu não sei se está 100% correto, mas foi o que eu ouvi nas notícias. E eu fiquei pensando, realmente, aí as pessoas conseguem ficar nas suas casas, não faltar comida, não faltar nada, poder também manter as suas contas básicas, água, luz, telefone, medicamento, né? E o dinheiro circula, não é verdade? Então, se o governo faz como se diz, uma divisão um pouco mais correta, não vai haver desabastecimento, a economia não vai ruir. Mas, como se diz, como não sou governo, né? Não somos governo, mas podemos orar, pedir para que o Espírito Santo inspire as autoridades, que as inspirações sejam divinas, e pense que do outro lado tem famílias, tem pessoas que estão em grande necessidade, e todas elas são eleitoras, todas elas votaram em alguém. Então, amados, não podemos esquecer disso. Amém? Então abram
a sua Bíblia no Salmo 150. Quando nós estávamos orando aqui, o Senhor me falou a respeito desse salmo. 150. É o último salmo. É o 150 ou o 149? Já vamos descobrir. 150. Não, isso eu sei. Aquele que fala que enquanto nós louvamos, o Senhor coloca os príncipes em prisão. Já está chegando. Vamos ler o 149 e o 150. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louve-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Podemos declarar, alegre-se cristãos no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborins e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijes os seus fiéis nessa glória e em seus leitos amados. Cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Que é a palavra, amados. Que é a palavra. Para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos. Para prenderem os seus reis com grilhões, ou seus príncipes, e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão de sua grandeza, louve-no ao som de trombeta e louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Aleluia. Aleluia, queridos. Então, vamos abrir a Bíblia em Lucas 9. Lucas 9 fala assim, queridos. Aqui tem um título, não sei se o teu tem título. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Esta foi a palavra que o Senhor nos deu hoje pela manhã. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhe acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura.
Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Oh, glória! Amados, Deus não mente. Isso que está escrito aqui ainda é para hoje, ainda foi para ontem e ainda será para amanhã. Enquanto o Espírito Santo estiver no planeta, essas coisas hão de acontecer, queridos. Muitos tenho visto isso, mas muitos não têm visto isso. Quando nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para a tempestade, olhamos para o caos, olhamos para a desgraça, nós não vemos o sobrenatural de Deus, nós não vemos as maravilhas do Senhor. Então, amados, a tendência é que as pessoas, eu estava observando hoje no meu trabalho, inclusive, as pessoas ficarem desesperadas, desestruturadas, sem ter a quem recorrer. Mas, amados, esta é a hora. Quando eu olhei o número de mortos, eu pensei: meu Deus, quantos será que conhecem a Jesus? Quantos será que estão, quantos neste momento tiveram a chance de terem um apoio espiritual antes da sua morte? Quantos? Talvez ninguém. Muito poucos. Ou aqueles a quem nós temos orado e pedido, eu oro todos os dias: Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, Senhor. Vá do subsolo até o último andar dos hospitais, Senhor. Visita aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nas emergências, nos ambulatórios, aqueles que estão em grande angústia. Senhor, te apresenta a eles, Senhor, que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que eles te invoquem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amado. Está escrito, nós precisamos interceder e crer, porque o Senhor faz, porque se nós não intercedermos, amados, esse sangue não será cobrado de nós, porque nós temos intercedido, amados. Então vamos orar, vamos pedir: Senhor, tem misericórdia desse povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, aqueles que não estão compreendendo, aqueles que acham que tudo isso que está acontecendo no mundo é mentira, né? Então, amados, fique firmes no Senhor. Ore, da mesma forma como você ora para a sua família, você ora pelo seu filho, pelos seus netos, pelas suas noras, pelos seus genros, pelos seus familiares. Diz: Senhor, alcança também todos os moradores do meu prédio, todos os meus vizinhos, todos os moradores da minha cidade, do meu estado, da nação brasileira, dos 4 cantos deste planeta, Senhor. Abençoa aqueles que estão, Senhor, trabalhando em riscos de vida, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, como se diz, na frente, dentro dos hospitais, Senhor. Guarda os médicos, enfermeiros, técnicos, todos, Senhor, da higienização até o laboratório,
todos aqueles que estão hoje, Senhor, fazendo que ainda seja possível que as pessoas sejam atendidas dentro de um hospital. Porque um hospital não vive apenas, por exemplo, com o diretor ou só com médicos. Não, existe toda uma estrutura para isso. Então, que o Senhor abençoe a todos e guarde a todos, assim como o Senhor tem guardado a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer amém. Amém. Então, queridos, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Então, nós precisamos orar, declarar, repreender e fazer a nossa parte sanitária também. Amém? Eu gostaria, queridos, e aqui fala da multiplicação dos pães. Então nós precisamos olhar para a situação e agradecer. Senhor, louvado seja teu nome, porque assim como tu fez lá, Senhor, tu multiplicou os pães que eram tão poucos para aquela multidão de pessoas, milhares de pessoas. Então, Senhor, o arroz da minha casa, as coisas vão se multiplicar em nome de Jesus. Tu vais me abençoar. Amém? Dobre os joelhos e agradeça pelo livramento, agradeça pelo sobrenatural, agradeça pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, vamos abrir agora em João, capítulo 7. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. De quem que faz o que é mal? O mundo, amados. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Amados, a Bíblia fala que aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor a dará. Então nós precisamos pedir: Senhor, nos unja com a tua sabedoria, para sabermos como andar, como se portar, como vencer este tempo aqui neste planeta. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro.
Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhe deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Vocês estão endemoniados. Você está endemoniado. Respondeu a multidão: quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma só palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós não sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. E não é verdade isso, amados. A Bíblia é bem clara. Lá nos profetas diziam inclusive o lugar onde Jesus, o Messias, iria nascer. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amados, aqui o Espírito Santo não havia sido derramado naqueles que creram em Jesus. Até aqui, o Espírito Santo de Deus vinha, alguma fagulha eventualmente sobre alguém, mas Jesus tinha o Espírito Santo. Então, amados, quero dizer que todo aquele que crê
que invoca Jesus, uma fagulha do Espírito Santo vem habitar no seu coração. Mas você precisa, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas nós precisamos daquela porção a mais. Precisamos sermos batizados no Espírito Santo. Por quê? Para que nós possamos ouvir o Espírito Santo. Para que quando o Espírito Santo falar contigo, você não duvide. E ele começa mostrando coisas muito simples, como por exemplo ir ao mercado e vem aquela voz bem suave: leva cebola, leva leite. Eu estou falando aquilo que já me aconteceu muitas vezes. E eu, não, mas tem em casa, acho que não precisa ter em casa. Aí chegava em casa, não tinha. E ficava com uma vergonha. Ai, Senhor, se tu se preocupa com isso. E eu lá, sabe? Como, por exemplo, hoje cheguei em casa, a minha filha tinha cortado a grama. Eu ainda brinquei, ela cortou que nem o Ayrton, bem baixinha a grama, limpou tudo. Aí eu olhei para ela e disse assim: mas tu sabe que o Ningo, o senhor lá que eu contrato para cortar a grama, vem amanhã? Ela, ai, não acredito, bem que me veio que ele ia vir. Eu, está vendo? Isso é sinal de quê? Que o Espírito Santo estava te avisando. Glória a Deus. O Senhor começa, amados, a falar conosco em pequenas coisinhas. Para quê? Para que quando Ele falar coisas grandes e tremendas, você não duvide e saiba que é o Senhor falando contigo. Amém? Continuando. Aqui, olha só o que diz aqui, queridos. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? E vocês lembram que lá atrás eles diziam: o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem? Errado. Todos sabiam que o Filho do Deus vivo, que o Messias, o Cristo, viria da descendência de Davi e haveria de nascer em Belém da Judéia. E assim foi. Ele morava na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Em Cristo Jesus se cumpriu todas as profecias. A incredulidade dos líderes judeus. Amados, nós podemos dizer hoje assim: a incredulidade do povo cristão. Muitos dizem que isso foi o poder do Espírito Santo, isso foi lá no passado. O falar em línguas, o interpretar os dons espirituais, né? Não, mas isso agora não é mais para isso. Olha, grande engano. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende de lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E eles responderam: você também é da Galileia. Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-los. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela.
Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos até o mais jovem. Com a mulher diante dele, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ou vá e não peques mais. Queridos, alguém pode dizer: mas nós não estamos em pecado de adultério. Mas muitos, amados, quando a igreja se associa com os reis, quando a igreja se associa, faz aliança com os, como se diz, com os poderosos da terra, ela está desviada. Porque o poderoso de todo o universo se chama Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque está escrito que diante do nome de Jesus, todos os joelhos irão se dobrar, joelhos de rei, joelhos de príncipes, joelhos de governadores, joelhos de ministros, joelhos de mendigos, joelhos de todo o povo. Todo ser que respira dobrará os seus joelhos. Todo ser que respira louva o Senhor, e todo nome, todo homem dobrará os seus joelhos, e toda língua confessará que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Amém? Amém. Todos, amados, todos, não importa quem eles creem, Jesus é o Senhor. Meus queridos, aproveitando que esse tempo que nós estamos aqui neste planeta, que o Espírito Santo ainda está aqui, porque após o arrebatamento, o Espírito Santo conduzirá a noiva nos ares ao encontro do noivo e não ficará aqui, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram. Então, ele foi encontrado por um povo que nunca o procurava, que são os gentios. E o que aconteceu, queridos? Quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo não ficará no planeta. Imagine, porque se o Espírito Santo, o que retém o agir direto do Espírito do Anticristo é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que ele sai, nada vai retê-lo. Ele vai estar livre para agir, né, nos 4 cantos deste planeta. Livre. E não pense, muitos pensam, não, mas eu vou orar, vou isso. Não, faça isso agora, porque depois é tarde demais. Se as pessoas, muitos, enfraquecem da fé, abandonam os caminhos do Senhor, porque perdem o emprego, ou porque tiver alguma doença, ou porque perderam algum familiar. Tu imagina quando o poder maligno estiver totalmente liberado, ou que não haver mais nenhuma restrição. Você imagina o que vai ser. Então não espere, não pague para ver. É melhor não pagar para ver. É melhor nós simplesmente fazermos a nossa parte. Como dizia o pastor João Carlos, pelo sim, pelo não, Jesus, tem misericórdia de mim, da minha família. Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Lava-me com o teu sangue, do alto da minha cabeça até a planta dos pés, por fora e por dentro, Senhor. Limpa minha mente, os meus olhos, meus ouvidos, meu coração. Todo o meu corpo natural, espiritual e sobrenatural seja lavado pelo sangue de Jesus e seja revestido de poder através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, queridos? Bom, eu sei que nós recebemos muitos pedidos de oração, né? Tem que orar pela... Esqueci o nome da irmã, que vai ter o neném depois. Sim, a Tainara, né? O marido dela começou a apresentar sintomas de Covid. Ai, Jesus, Senhor.
aqui também uma irmã lá de São Paulo também. Então, queridos, nós queremos orar, amados, por todos os pedidos de oração. Senhor, eu quero pedir, Senhor, guarda a Tainara, que ela está com uma cesárea marcada para segunda-feira, Senhor. Cobre o seu esposo com o teu sangue e guarde-a, livra de todo mal, e da mesma forma faz o mesmo com todas as grávidas, Senhor. Todas as mulheres que estão com seus bebês para nascer, que estão grávidas no início da gravidez, na metade, no final. Coloca teus anjos guardiões, teus anjos médicos para guardar essas mulheres, para guardar essas crianças e seus familiares, em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Toda honra, toda glória, todo louvor somente a ti, Senhor. Horibach elastui alaramas. Rebaste rebe alarasturi ederimin. Recalai edere elastori aderiman. Rebach elabastu ribalastistaramas. Horabahel arabastori ederilimas. Ah, Senhor, bendito seja teu nome. Seja exaltado acima de todo nome, Senhor. E nós queremos te louvar em nome de Jesus. Quero contar mais uma história para vocês. Eu queria mostrar essa foto, mas eu acho que ela não ficou muito boa. Eu já contei para vocês que alguns anos atrás, quando o meu filho noivou, nós fomos visitar, conhecer a casa dos pais da minha nora, e eles trabalham, eles são agricultores, eles plantam soja, milho, trigo, né? Eu já contei essa história aqui, eu vou só passar rapidinho para aqueles que não conhecem. E nós chegamos, e era uma época que o Rio Grande do Sul estava passando muita seca, muita seca. E naquela época, vira e mexe, eu lembro que nós tínhamos uma igreja lá na cidade de Dois Irmãos, e toda vez que eu ia orar, eu estava de olho aberto orando, e eu enxergava um campo de trigo, longe. E eu pensava, o que será que quer dizer isso? Aí eu pensava, o Senhor deve estar falando que os campos brancos estão, né? Então, Senhor, manda trabalhadores para a ceifa, Senhor. E cada vez aqueles trigo ia chegando mais perto e mais perto e mais perto. E aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu ouvi as notícias assim, uma seca terrível, a safra de grãos vai ser muito prejudicada. E eu comecei a orar. Aí um dia eu resolvi perguntar para minha nora o que se estava naquela época, o que estava plantado. Aí elas me dizem, é trigo. Eu, tá. Aí eu começava a orar. E eu lembro que naquela época nós ungimos aquela terra. Havia um local que há mais de 10 anos não nascia nada. E eles passavam plantando, né, a colheitadeira que planta lá, não sei como é que se chama. E eles passavam porque eles iam desviar. E nós continuamos orando, nós oramos, eu ungi aquele lugar, nós ungimos, consagramos aquela terra ao Senhor. E quando nós estávamos indo embora, e estava assim, tinha que chover. Se não chovesse, aquela semana eles iam perder. Na época era a plantação de soja. Aí nós assim, quando a gente estava embora, a gente pode orar por aqui? Sim. E eu, no meu pensamento, Senhor, mostra para essa família que passou profetas nessa terra. E o que aconteceu? Dentro de aquela semana choveu. E aí a minha nora correu para ligar para a mãe. E aí, mãe, choveu aí? Aqui choveu tantos milímetros. Quem mora no interior sabe que eles falam de milímetros. E aí ela disse, choveu, mas infelizmente choveu só naquele lugar lá que nunca dá nada. Mas fazia 10 anos que não chovia naquele lugar. E a partir daquele dia, a cada 7 dias, chovia só na terra deles. E em volta não. E eles colheram uma soja de excelente qualidade, um grão impressionante. E foi assim como é que se diz? Foi algo, um ganho financeiro muito grande. Foi algo muito extraordinário. Onde está circulado, agora o meu filho mandou a foto de hoje à tarde, que naquele lugar que a gente orou, o trigo, é trigo, né? Não, aqui é soja.
É soja. A soja está praticamente do tamanho deles. Então, ela é gigante. Por quê, amados? Porque quando um servo de Deus profetiza e a pessoa que está ouvindo recebe, crê, as coisas acontecem. Então, amados, profetiza na sua família, profetiza, olha, a nossa tendência é dizer, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Olha o que aconteceu. Diz, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, porque, Senhor, a tua palavra diz que fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Então eu te agradeço pela provisão financeira, te agradeço pela provisão de saúde, te agradeço porque a tua misericórdia tem se estendido sobre a minha família, sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor. Queridos, não esqueçam que às 23 horas nós vamos ter uma vigília, amém? Então já vai se programando. Nós vamos orar por todos os irmãos e vamos encerrar para que você vá lá, faça um lanchinho, traga sua água e convide mais algum irmão, né? Para estar participando da vigília, porque, amados, se for como o Senhor, porque olha quantas pessoas estão participando. Aqui no meu tablet diz 97. Se essas 97 pessoas participarem da reunião, da vigília, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, vocês imaginam o fogo do Espírito do Santo, porque a gente, quando nós oramos, louvamos ao Senhor, é como se como é que se diz, é um louvor, é algo que sobe e o Senhor desce com poder. Há poder nisso, amados. O Senhor recebe este louvor. Se você imaginar, coisas grandes e tremendas vão acontecer na sua família, onde você mora, no meio da sua parentela, na cidade, no nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos orar por todas as pessoas que estão participando, todos os pedidos de oração. Amém? Glorioso Deus, nós queremos apresentar aqui os teus filhos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu quero apresentar todas as necessidades dos meus irmãos, seja, Senhor, financeira, seja de saúde, seja de cura, de libertação, seja muitos, Pai, Senhor, que estão estudando para passar em concurso, Senhor, muitos têm me pedido oração e eu peço, Senhor, e já te agradeço, que caia nas provas aquilo que as pessoas têm na ponta da língua, em nome de Jesus. Senhor, eu oro e peço agora, Senhor, que coloquem a mão na sua nuca, em nome de Jesus, que todas as medulas produzam sangue em excelência, que o sistema imunológico seja totalmente restaurado em nome de Jesus. Senhor, coloca um filtro especial nas narinas, na boca dos teus filhos, Senhor, dá entendimento, discernimento e revelação, Senhor. Assim como eu li na tua palavra que o Senhor, eu vos dei toda a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, expulsar demônios e curar os enfermos em nome de Jesus. Fazer isso no nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Se creres, verão a glória do Senhor. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Que Deus abençoe, amados, e até daqui a pouco. Fique na paz do Senhor.